Meus melhores cumprimentos, mais uma vez, a todos os que participam de mais esta explanação da série Registros sobre Registros, que vai agora para o seu número 422. Esta larga série de exposições sempre teve um apoio muito generoso e que me honra muitíssimo, de todos os confrades e confreiras da nossa Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral, assim como o apoio da ANOREG do Estado do Paraná, agora sob a presidência do Dr. Matheus Afonso Vido da Silva, a quem agradeço e saúdo, bem como das anteriores presidências, da doutora Mariana Pozzenato Martins e da doutora Mônica Maria Guimarães de Macedo Dalla Vecchia. A ambas também apresento os meus cumprimentos e agradecimentos, porque foram elas quem, de início, com sua atividade sequente, primeiro a doutora Mônica, depois a doutora Mariana, admitiram, hospedaram e incentivaram a continuidade desta nossa série. E ela tem, essa série, uma importância que hoje se reconhece para incentivar, para fomentar o estudo de tão bons doutrinadores e gente dedicada ao estudo das notas e dos registros, não só, embora principalmente no estado do Paraná, mas de maneira expansiva em boa parte do nosso território, território nacional. Eu nunca posso aqui esquecer-me do quanto me causou de impressão favorável saber que lá no estado do Acre havia uma reunião de gente dedicada a estudar as notas e os registros para assistir a estas minhas pequenas preleções. E isso me deixou bastante satisfeito. E graças ao empenho agora de tantos estudiosos no estado do Paraná, nós podemos dizer que a doutrina paranaense das notas e dos registros assume, academicamente, um dado protagonismo no cenário nacional. Eu fico satisfeito com isso. Bom, nós estamos tratando das várias hipóteses de averbação previstas no inciso 2º do artigo 167 da Lei de Registros Públicos, a nossa Lei 6.015. Em 2009, mais exatamente no dia 25 de junho, mediante conversão da medida provisória 458 desse mesmo ano de 2009, a Lei 11.952 alterou o texto de 3 dispositivos da nossa Lei de Registros Públicos, o artigo 167, o artigo 176 e o artigo 250. Ao alterar o artigo 167, incluiu na lista do inciso 2º desse artigo 167, esse inciso 2º que trata dos títulos averbáveis no ofício imobiliário, o destaque de imóvel de gleba pública originária. Destaque de imóvel de gleba pública originária. Eu quis dar, na verdade, com isso, um tratamento jurídico mais benigno, mais favorável, menos dispendioso, por assim dizer, a esse destaque. Ao fazê-lo, o legislador instituiu uma nova categoria dentro no gênero segregação imobiliária, ou seja, esse destaque de imóvel de gleba pública originária. Tal o designa a lei, com a redação dessa referida norma de 2009, né, na Lei 11.952. Esse novo instituto, essa nova categoria,
especificou-se dentro do mesmo gênero, segregação imobiliária. Segregação, ou seja, a partição, a divisão, separação de um imóvel. Podemos, de algum modo, falar aqui em gleba, embora seja perfeitamente possível pensar-se em uma partição de lote também, como se sabe. Mas, de modo geral, se fala aqui em partição de gleba, partilhamento de imóvel, desfalque de área de imóvel e assim por diante. A segregação imobiliária consiste, na verdade, em uma autonomização jurídica de uma parte de imóvel subtraída de maior superfície. É por isso que pode aqui cogitar, como, sem excluir a possibilidade de uma participação, de uma autonomização a partir de um lote, quase sempre por meio de um desdobro. O fato é que, em geral, essa subtração se dá no âmbito de uma gleba. E a lei faz bem aqui em mencionar gleba pública originária, porque é o comum das coisas. Autonomização jurídica. Por quê? Porque se separa uma porção de um todo e essa parte separada se autonomiza juridicamente. No qual todo, por evidente, permanece alguma quantidade de área, porque senão não seria possível retirar uma parte se não houvesse um remanescente no imóvel da qual essa parte é subtraída. Isso é evidente, claro. Então, essa quantidade de área que permanece é o que normalmente, na prática jurídica, se atribui o nome remanescente. Daí a célebre expressão apuração de remanescente, quando se retira uma parte e se vai aferir ou verificar o quanto restou, agora em quantidade, em qualidade, em figura, em localização, na área remanescente, no que remanesceu, no que restou depois desse desfalque. Mas atenda-se ainda que é uma circunstância. Essa autonomização pode ser meramente transitória, ou seja, pode ser efetivamente que alguns podem pensar aqui em uma autonomização de duração subitânea, duração súbita, porque autonomiza-se e logo se anexa a outro imóvel, se agrega a outro imóvel. Isso ocorre, por exemplo, vamos pensar numa ilustração aqui, dois imóveis lindeiros, né? E um dos vizinhos, Joaquim, adquire uma parte do imóvel de seu vizinho José. Bom, o que acontece? Ao adquirir esta parte, em determinado momento, a porção adquirida se autonomiza juridicamente em relação ao imóvel de que ela é subtraída. Então, autonomiza-se, mas só que em seguida ela é anexada. Essa autonomização não foi para formar um imóvel novo, mas foi para juntar-se a um imóvel já existente. Então ela logo se agrega a outro. Não significa que não houve, pelo menos no interregno, uma autonomização, ainda que transitória. Bom, então não se descaracteriza a autonomização pelo só fato de, em seguida a ela, se proceder à agregação, à anexação em outro imóvel. Esse tema, em geral, concerne ao relacionamento entre, de uma parte ou de um lado, a chamada unitariedade formal ou tabular, aquela constante do registro, né? O imóvel deve constar unitariamente do registro. Lembram-se todos da famosa frase: um imóvel, uma matrícula, um imóvel. Era o dístico. Mas, de outro lado, não só se vê aqui a unitariedade dita formal, tabular ou registrária, mas também a unitariedade substantiva dos imóveis. A primeira é a adjetiva, a formal, a do registro. A outra é a substantiva, ou seja, é da realidade das coisas, a factualidade. E essa última, que embora seja comumente estável, ou seja, a regra, o comum das coisas, o ordinário das coisas, é que haja estabilidade na unitariedade substantiva dos imóveis, da substância dos imóveis. Mas ela não é de todo alheia de algumas vicissitudes materiais e jurídicas.
E, naturalmente, quando essas vicissitudes ocorrem, e entre essas vicissitudes está a segregação, é a maior das suas vicissitudes, essas vicissitudes podem efetivamente afetar ambas as unidades, tanto a substantiva quanto a tabular. Pois bem, pode compreender-se, eu compreendo perfeitamente, que por motivos de prudência legislativa, o legislador tem assinado um novo nome para uma nova disciplina jurídica. Ou seja, a tal ideia do destaque de imóvel de gleba pública originária. Destaque, como se diz na lei. Mas esse novo nome, destaque, para uma nova disciplina jurídica, porque realmente, ao instituir-se esse destaque, essa espécie de segregação imobiliária, se quis criar uma nova regulação específica para ela. Novo nome, nova disciplina jurídica, mas uma realidade material que não é nova. Ou seja, de fato, em rigor, o conceito de destaque de imóvel é, na perspectiva factual, ou seja, no aspecto da realidade das coisas, é algo comum a todas as espécies de segregação imobiliária. Ou seja, há destaque de imóvel no loteamento, há destaque de imóvel no desmembramento, há destaque de imóvel no desdobro, como há destaque de imóvel no destaque de imóvel público, objeto aí da indicação de 2009. E vamos lá, não é só isso, não. Há destaque de imóvel na avulsão, há destaque de imóvel na aluvião, etc. Bom, de maneira que passam, então, a conviver, a partir dessa legislação de 2009, na linguagem jurídica, tanto o destaque de imóvel genérico, abrangendo todas as espécies de segregação, quanto o destaque de imóvel específico, referível às glebas públicas. Isso tem sua importância porque, na linguagem da praxe registral, era comum falar em destaque de área. Destaque de área para referência ao loteamento, referência ao desmembramento. Aliás, a expressão segregação imobiliária, que é bastante comum, por exemplo, na linguagem jurídica dos registradores ou dos registralistas, a doutrina registral espanhola, não é comum aqui no Brasil. Até é interessante dizer que quando em 87, eu tratei de apresentar um pequeno trabalho ao Congresso do IRIB de Foz do Iguaçu, sobre o tema controle, o título era o controle da especialidade na segregação imobiliária. Para minha surpresa, eu tinha pedido para que se fizesse a elaboração do texto, a edição do texto de modo escrito, documentado, para que o assunto pudesse ser melhor compreendido, melhor estudado, se houvesse interesse dos estudiosos do direito registral imobiliário. E mandei aquilo para a edição, e foi feita graças ao estimado amigo Marival Jordão, que é um grande sociólogo aqui de São Paulo, que dirigia um instituto de estudos, também abrangendo essas questões de registro de notas. E ele, então, se prontificou a cuidar da edição desse trabalho, e como era muito amigo do Gilberto Valente, querido amigo também meu, Gilberto Valente da Silva, o Gilberto ficou sabendo do texto antes da publicação. E, por conta e risco, sem me consultar, alterou o nome do trabalho. Então, em vez de falar-se ali em segregação imobiliária, falava em parcelamento. A palavra segregação, embora tecnicamente me parecesse melhor, não é das mais... não era na altura, e talvez não seja ainda agora, das mais habituais na prática jurídica brasileira. Bom, mas em todo caso, sempre se utilizou parcelamento, desfalque, separação de áreas, destaque de área.
usou-se muito essa expressão destaque. Portanto, não é sem alguma razão que haja alguma dúvida sobre a conveniência de o legislador ter utilizado essa expressão destaque de imóvel para se referir a uma espécie dos antigos vários destaques de imóvel englobados nessa expressão genérica segregação imobiliária. Em todo caso, então, parece ter faltado um pouco de imaginação legística, para que então se sugerisse algum outro nome para esse destaque específico. Bom, mas vamos deixar de lado essa perspectiva, eu reconheço que é apenas nomenclatória. Porque, de fato, com a indicação dessa nova espécie de segregação, instituiu-se uma disciplina jurídica nova, isto sim, para a segregação no patrimônio imobiliário público. Com efeito, nós tínhamos já o loteamento, que na letra da Lei 6766 de 1979, a nossa Lei do Parcelamento do Solo, consiste na subdivisão de gleba. Interessante que se fale em subdivisão, porque na verdade é uma divisão, não é? A menos que se pense que a gleba já é uma divisão de uma porção maior, de uma porção geral da terra, da crosta terrestre. Falar em subdivisão aqui estaria a supor que a gleba já teria sido objeto de uma divisão jurídica anterior, reconhecida, etc., o que não está mal, mas que não explica muito bem por que se utilizou, por que se preferiu essa expressão subdivisão. Bom, subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação. Então, ali se indica na lei que essa subdivisão, que consiste no loteamento, leva à abertura de novas vias de circulação, ou de logradouros públicos, ou de seu prolongamento, modificação ou ampliação relativamente a vias existentes. Isso está no parágrafo 1º do artigo 2º da Lei do Parcelamento do Solo, da Lei 6766. Ora, o loteamento, como se sabe, exige, aqui o tema da disciplina jurídica, exige um dispendioso processo de elaboração de projeto, de aprovação oficial e depois do registro. É complexo, dispendioso em tempo, em esforços e até em custos. Além do loteamento, a outra espécie é o desmembramento. E ainda segundo essa mesma lei 6766, a lei do parcelamento do solo, o desmembramento também ali se define, outra vez se fala em subdivisão de gleba, também em lotes destinados à edificação, mas agora, aproveitando-se essa subdivisão do sistema viário existente, contanto que não importe em abertura de novas vias e de logradouros públicos, nem em prolongamento, modificação ou ampliação de logradouros ou de vias públicas já existentes. Bom, mas o desmembramento, a exemplo do loteamento, reclama também a aprovação municipal de seu projeto. Dir-se-á que há um menor rigor no exame de desmembramento em relação ao loteamento, é verdade, mas o projeto tem de ser aprovado oficialmente, deve levar-se a registro no ofício imobiliário, e embora isso não seja de todo raro, às vezes pode levar à dispensa de observância de boa parte daquilo que se prevê nos artigos 18 e 19 da mesma Lei 6766. Não se dispensa o registro, mas pode-se dispensar um conjunto de supostos desse registro. Não é o momento de tratarmos disto. Terceira espécie é o desdobro. O desdobro, na verdade, é o próprio desmembramento, mas com dispensa ordinária do processo habilitante de seu registro. Vai ser registrado, mas ordinariamente, com muito mais intensidade, com muito mais liberalidade, a dispensa do processo habilitante do registro do desdobro. O desdobro, por assim dizer, é um desmembramento facilitado.
mas também supõe aprovação municipal. Note-se bem. Então, alguma exigência há. Enfim, abdicando, né, aqui das hipóteses de separações naturais, né, como são a avulsão, aluvião, etc., que não deixam de ser segregações imobiliárias, seriam espécies outras de segregações imobiliárias, não consensuais, naturais aqui. O fato é que a última espécie a considerar nesta nossa lista é exatamente a do destaque de imóvel de gleba pública originária, que está bastante beneficiado no processo do registro imobiliário, por conta do que dispõe o parágrafo 7º do artigo 176 da Lei 6.015, parágrafo esse que foi incluído com a Lei 11.952. E ali se diz que, de fato, não se exigiria, ou não se exigirá, essa expressão da lei, esse é o tempo verbal da lei. Quando da efetivação do registro, na verdade, da averbação no ofício imobiliário, o imóvel destacado de glebas públicas, então não se vai pedir a retificação do memorial descritivo da área remanescente. Ou seja, ao contrário do que ocorre com o loteamento, desmembramento e desdobro, em que, se houver dúvida quanto à área remanescente, deve pedir-se o esclarecimento necessário, e, se o caso exigisse a retificação, porque não tem nenhum sentido que se admita a autonomização de uma parte com detrimento da situação constante do registro quanto ao remanescente. Mas, no caso do destaque de glebas públicas, destaque de imóvel em glebas públicas originárias, a retificação desse memorial descritivo da área remanescente somente deve exigir-se a cada 3 anos, contados esses 3 anos a partir do primeiro destaque. E então se englobam todos os destaques realizados no período. Vejam que é uma facilidade, um benefício para a situação, porque envolve patrimônio público. Então, esse é o primeiro ponto. Além disso, a normativa de regência não exige para a averbação do destaque de imóvel de gleba pública urbana, não é? A aprovação do município, já deixamos dito. Mas, ser rural, tampouco se pede anuência ou audiência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Então, basta ao solicitante, ao órgão público solicitante, apresentar ao registro de imóveis competente a planta com as indicações do desfalque de área e um memorial descritivo. E como ficou dito, que insista-se nisso, o registrador não deve exigir a cada pleito de destaque de um mesmo imóvel a descrição do remanescente, o que apenas caberá a cada 3 anos contados do primeiro desfalque de área. Há um ponto que eu queria mencionar aqui para encerrar essa nossa exposição, que foi uma referência, a meu ver, de todo razoável, do doutrinador mineiro Francisco José Rezende dos Santos, que é também conhecido oficial do registro de imóveis na cidade de Belo Horizonte, a bela capital dos mineiros. E o doutor Francisco Rezende observou que, ainda nas hipóteses de destaque de imóvel de gleba originária, o registrador imobiliário, ao qualificar o título, deve considerar as áreas mínimas permitidas para o parcelamento do solo, seja isso relativamente ao imóvel urbano, seja isso diversamente relativamente aos imóveis rurais. Isso ele foi publicado, encontra-se na internet, em um trabalho chamado Os Dispositivos Específicos Aplicáveis ao Desmembramento e à Regularização dos Imóveis da União. Com isso terminamos aqui o que convinha considerar acerca do destaque de imóvel de gleba pública, como título averbável no ofício imobiliário. Eu aproveito então para tornar a agradecer aos meus confrades e confreiras da Academia de Direito Notarial e Registral do Paraná,
e à Noreg Paranaense, o que faço na pessoa do presidente, Dr. Matheus Afonso Vieira da Silva, o apoio a estas nossas exposições. E agradeço mais uma vez a alegria que me concedem aqueles que participam destas nossas preleções. Que Deus a todos nos guarde e até a semana que vem, se Deus assim permitir.